O tema da mensagem de hoje é: Senhor, entra em minha casa. Você deseja que o Senhor entre na sua casa? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1, amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por ser de baixa estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Preste atenção que Zaqueu, amado, ele era um homem publicano, ou seja, publicano eram cobradores de impostos e que trabalhava a serviço do Império Romano. Então ele é aquele que cobrava os impostos, né? E ele era ordenado pelo Império Romano. Embora que esse mesmo homem fosse judeu e que nascesse naquela religião dos judeus, a sua profissão fazia com que ele era odiado e por muitas vezes era tido como traidores pelos próprios judeus, de modo que impedia de servir a Deus como os demais. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era este cobrador de impostos, mas ele sabia que necessitava de salvação. Sabia que, de uma maneira ou outra, ele precisava da misericórdia de Deus na sua vida. Da mesma maneira, amados, as pessoas hoje, elas sabem que elas precisam da misericórdia do Senhor. Mesmo que ela tenha algum tipo de religião, ela sabe que no seu interior precisa de algo mais forte para ser salva, sabe? Para que seus sentimentos, a sua alma, tenham um encontro com Deus. Zaqueu não era diferente por ser cobrador de impostos, porque por ser rico, mas ele era alguém que precisava da misericórdia do Senhor. Zaqueu, ele teve a atitude certa, amém? Ele convidou Jesus para entrar em sua casa. Nós precisamos fazer como Zaqueu, convidar Jesus todos os dias para entrar em nossa vida, para entrar em nossa casa. Porque por muitas vezes as nossas atitudes no nosso dia a dia mostram-nos que por alguns momentos nós não convidamos Jesus para entrar. Eu sempre digo que mediante a uma decisão que você tenha que tomar, e você não sabe qual a vontade de Deus, pergunte a você mesmo: Jesus no meu lugar, ele faria o quê? Você vai ter a resposta, e a sua resposta será a vontade do Senhor, sabe? Muitas vezes, às vezes a gente fica imaginando: será que essa é a vontade de Deus? E às vezes as pessoas se tornam muito religiosos, sabe? Às vezes tem pessoas que se apegam à religião, e religião não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Quantas pessoas dizem: não, eu não acredito em nada, eu só acredito em Deus, e não é verdade. O católico diz que é católico, mas não vai na missa, mas se precisar ir na cartomante ele vai, se precisar fazer um descarrego, um despacho ele também faz. Ele faz tudo, né? Ele é eclético em tudo. Servir a Deus, amado, é servir ao único Deus na pessoa de Jesus Cristo. Convidamos Jesus para que entre em nossas vidas. Quando nós convidamos Jesus para entrar em nossas vidas? Primeiro ato, admitindo que nós precisamos dele. Se você não admitir que você precisa de Deus, você nunca vai convidá-lo para entrar na tua vida. Tem pessoas que dizem assim, principalmente o desviado: você vai falar do amor de Deus, vai falar alguma coisa do Senhor e fala: ih, tudo isso aí eu já sei. Não adianta eu falar nada disso. Eu já sei, eu não quero saber, eu sei o que eu estou fazendo, salvação é individual. Sabe o que é isso? A pessoa não reconhece que precisa de Jesus.
E por muitas vezes, amado, não é da vontade de Deus, mas o mal tem que bater a porta, para que a gente possa retornar ao Senhor, ouvir ao Senhor pela dor, não é verdade? Zaqueu, ele era um homem mal visto, sabe? Fazer o que ele fez, subir em cima de uma árvore, era uma tremenda exposição. Ou seja, ele estava com a sua atitude, ele estava dizendo publicamente: eu preciso do Senhor. O Senhor Jesus jamais vai invadir a tua casa, jamais vai invadir a tua vida. Nós precisamos entender e admitir que nós precisamos dele. E o dia que nós admitimos, ele vai quebrar as barreiras do orgulho, da religiosidade, e vai por muitas vezes nos convidar sem reservas. Sabe o que? A entrar, a estar com ele e fazer a diferença. Olha o que diz Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, não apenas crer, mas com a nossa boca confessar que só Ele é o Senhor. Tem gente que diz que Jesus é o Senhor, mas que a Aparecida é a Senhora, né? Acredita no santo fulano de tal, acredita nos anjos, acredita no anjo de guarda. Então ele tem vários senhores. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Segundo, vencendo nossas dificuldades e resistência, para que possamos encontrar. Todos nós temos dificuldades, sim ou não? Em alguns momentos nós também temos resistência, mesmo conhecendo a palavra de Deus, sim ou não? Às vezes nós sabemos que aquilo é errado, mas ficamos imaginando: por que será que é errado? Por que Deus não deixa eu fazer isso? Sabe, irmão, Zaqueu, além de ser odiado por todos, Zaqueu, ele tinha uma baixa estatura, ou seja, ele era baixinho, mas ele era um homem muito rico, e aquela atitude poderia comprometê-lo, sabe? Tudo isso poderia ser um impedimento, porém Zaqueu se esforçou e superou, e finalmente ele encontra Jesus. O Senhor sabe quais são as suas dificuldades, as suas limitações, as suas barreiras, mas você precisa ultrapassar, sabe, esses sentimentos, para que ele entre e mude. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não adianta ficar de braços cruzados e dizer: não, Jesus prometeu, ele falou que vai acontecer, que a porta de emprego vai estar aberta, e aí fica lá esperando de braços cruzados. Você vai morrer no brás, porque não vai acontecer nada. Jesus disse que o reino de Deus é tomado pelo esforço, pela força, pela tua força de vontade, pela tua força de fé, pelas suas atitudes, sabe? Você já reparou, meu irmão, que é mais fácil fazer o errado do que fazer o certo? Muito mais fácil, não é? É muito mais fácil descer a ladeira do que subir. Subir cansa. Sim ou não? Tem um ditado que diz que descer todo santo ajuda. Para descer não precisa de santo ajudar, não. Se você vacilar, se desce rolando, sem ajuda de ninguém. Agora, o subir, a mesma que você desceu, é mais difícil. Sabe por quê? Porque isso não exige oposições, ou seja, nem do inimigo, nem da nossa própria natureza. Mas quando nós resolvemos buscar, estamos dispostos a buscar a presença de Deus, aí sim nós encontramos oposições. Preste atenção que Zaqueu, a vida inteira ele foi rico, foi odiado por todos, era cobrador de impostos, fazia parte do Império Romano, e todo mundo, mesmo o odiando, o respeitava. Mas o dia que ele sobe numa árvore para dizer assim: olha, eu sei que eu preciso de Jesus, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho poder, mas eu não tenho salvação. Muitos que estavam ali criticou ele, dizendo: oh, imagina um homem rico desse, está fazendo o que aqui ouvindo o que Jesus tem para falar? Tem tantas pessoas, amado, que pode ter todo o dinheiro do mundo, mas dinheiro não compra salvação, dinheiro não compra liberdade. Eu prefiro não ter nada e ser salvo do que poucos anos de vida nessa terra, porque a gente não vive eternamente na terra, sendo milionário e tendo do bom e do melhor. O meu gozo será na glória do Senhor. E é isso que nós temos que entender, é isso que nós precisamos verificar, sabe? Vale muito mais apenas vencê-las, porque a recompensa do Senhor é grande quando Jesus entra na nossa vida. 3. Estamos sempre prontos para que a
estamos sempre prontos para a hora que Ele nos chamar. Será que você está pronto na hora que Jesus te chamar? Sim ou não? Se Jesus te chamar hoje, olha, hoje eu vou te levar, vou tirar a tua vida. Você está pronto para ir? Poucos disseram amém, os outros, não sei. Precisa arrumar aqui, arrumar ali. Mas eu acho que Jesus espera, será, amados? Zaqueu fez tudo isso, sabe o que ele fez? Ele se expôs, ele venceu os obstáculos, mas além disso, ele precisava estar o quê? Pronto. Estar pronto é quando nós desejamos uma mudança em nossa vida, saber que ela é necessária, mas a pergunta é, você está pronto para encontrar com o Senhor hoje? Aconteça o que acontecer? Zaqueu, ele estava pronto, porque quando Jesus veio a ele disse, pronto, o Senhor já me enxergou, o Senhor vai falar comigo, vai ter alguma mudança, porque quando Jesus entra na história, Ele muda os fatos, sabe, irmão? E sabe o que Jesus chamou ele e disse? Desce depressa, convém que hoje eu vá até a sua casa. A Bíblia também fala de um homem que ele era líder de vários guardas, e a Bíblia chama de centurião, era aqueles que era comandante de 100 homens, 100 guardas. E um dos seus servos estava muito enfermo, ele vai até Jesus, e Jesus disse assim, eu vou até a sua casa. Ele disse, Senhor, não precisa o Senhor ir, mas basta que o Senhor ordene para que meu servo seja curado. Zaqueu não pôde falar isso. Ele também era um homem de muita autoridade, de muito poder, de muito dinheiro. Ele tinha comandos, ele fazia parte do Império Romano. Mas ele sabia que para mudar, Jesus tinha que entrar na casa dele. Sabe, irmão, não adianta às vezes nós virmos a igreja, tomar a Santa Ceia, ser dizimista fiel, e se você continua com a tua vida da mesma maneira, se você continua com seus hábitos, se você continua com os vícios, se você continua com a boca suja, falando palavrão, se você ainda fala mal dos outros, se você ainda julga pela aparência, sabe? Não adianta, porque Deus precisa entrar na tua casa, no seu interior. De repente na tua casa só passa louvores. Quem entra na tua casa percebe que é uma casa de cristão, mas o Espírito Santo diz assim, eu quero entrar na tua casa, a casa do teu coração, e fazer uma mudança radical hoje. Não adianta xingar e depois bater na boca e falar, Senhor, perdoa. Se daqui a pouco você vai pedir perdão de novo, vai continuar fazendo, porque você não tem interesse de mudança. Zaqueu poderia dizer, não, Senhor, não quero me comprometer, estou aqui só assistindo a tua ministração, não quero me complicar com os romanos. Pelo contrário, ele diz, Senhor, eu quero mudança de vida, vá na minha casa e muda tudo que tiver que mudar. Tem gente que ainda guarda coisas do passado, cartas de ex-namorado, já é casado, para quem está com carta de ex-namorado, de ex-namorada, para quem está com foto, para quem está lá com aquela correntinha, sabe, do santo fulano de tal, só porque é ouro, este ouro você está sendo roubado, porque isso não vai te trazer felicidade alguma, pelo contrário, você está amarrado às coisas do passado. Zaqueu, ele entendeu que quando Jesus entrou na vida dele, na casa dele, ele entendeu que ele estava pronto para servi-lo, e ele foi além. Ele disse, Senhor, eu sempre cobrei muitos impostos, mas todos aqueles que eu defraudei, todos aqueles que eu roubei, todos aqueles que eu tirei injustamente, eu quero devolver 4 vezes mais. Imagine você, amado, Zaqueu era um homem que adorava dinheiro, sabe? Jesus tem pressa de entrar e fazer uma obra maravilhosa em sua vida. Esteja pronto, amado. Descomplique. Liberte-se. Jesus é simples. Se você o desejou, Ele disse sim. Ele quer entrar na tua vida. Então deixa o Senhor entrar e varrer e limpar. Tem gente que Deus não pode nem entrar varrendo. Deus tem que entrar com uma VAP. Sabe? Com muita pressão de água, porque tem coisa que está encruada lá, que só uma VAP para poder arrancar. Mas o Espírito Santo tem esse poder. Ao entrar Jesus na casa de Zaqueu, amém, na mesa?
houve algumas situações. Quando ele entra na casa de Zaqueu, ele entra para mudar a história. E nesse momento o Senhor quer tratar contigo. A primeira coisa que houve na casa de Zaqueu foi conscientização. Zaqueu, ele tomou consciência da maneira como ele estava andando errado. E sabe, amado, isso aconteceu sem que ninguém apontasse os teus erros. Quem tocou, quem apontou foi o Espírito Santo, que tratou diretamente com o seu coração. Sabe? Conscientização é um processo de Deus. Quem traz a consciência é o Senhor. Paulo diz que quem convence o homem do pecado não sou eu, não é você, não é o marido, não é o pai, não é a mãe, não é o filho. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O processo de Deus, amado, particular na vida de uma pessoa, o primeiro passo é para que ela mude de vida e seja feliz. O Senhor não entra na vida de uma pessoa conscientizando que ela precisa ter aliança com Deus, comunhão com Deus, para que ela seja infeliz, para que ela passe dali para frente e dizer, caramba, essa é a vontade de Deus, fazer o quê, né? Não é da minha vontade, não suporto mais isso, não. O Senhor quer que você seja feliz, o Senhor quer que você viva, o Senhor quer que você avance, que você prospere. Amém, meu irmão? É isso que Deus quer que você faça. A segunda coisa, transformação. É inegável que Zaqueu foi transformado por Deus. Suas atitudes demonstravam isso. Ele que era uma pessoa, como eu disse, louco por dinheiro, agora estava falando em ressarcir as pessoas, em devolver. Não se preocupe com aparência, amada. Não se preocupe com religiosidade, não. Tenha certeza que quando o Senhor entrar na sua vida, a transformação vai aparecer. Amém? A transformação vai acontecer. E sabe por que ela acontece? Naturalmente, pelas atitudes, quando Jesus entra na vida da pessoa. É fato. A pessoa antes matava, roubava e destruía. Jesus entrou na vida dela, não mata mais, não rouba mais, não destrói mais. A pessoa era o pior fofoqueiro da rua, arrumava barraco, intriga com todo mundo. Jesus entrou na vida dela, acabou a fofoca, acabou o barraco, acabou as intrigas. Só que tem gente que vai lá, sabe, no monturo, lá no lixão espiritual, e traz de volta. Porque o diabo, ele está todo dia batendo na nossa porta para tentar trazer de volta o pecado do passado. E tem crente que aceita. Aí você fala, poxa, mas não é crente, continua fofoqueiro. Continua espraguejando os outros. Continua desejando maldição. Mas quando o Senhor entra realmente na vida de uma pessoa, a gente percebe isso. Percebe essa transformação. Amém? É engraçado que quando isso acontece, às vezes a gente ouve alguma música do mundo, algumas coisas que acontecem, ou você vai em algum lugar, antes você gostava, e daquele momento você está ali e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já sentiu isso? Não te cabe mais. Mas engraçado que há alguns anos atrás você adorava aquilo. E hoje você se esforça. Por quê? Porque a transformação do Senhor chegou. Próximo, salvação. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Jesus, quando ele entra na casa de Zaqueu, ele declara, hoje há salvação nesta casa. E eu declaro em nome de Jesus, amado, hoje está entrando a salvação na sua casa, na sua vida, naqueles que não conhecem a Jesus, sabe? Zaqueu, ele foi salvo, sabe, das rejeições das pessoas. Ele foi salvo da sua falsa religiosidade. Zaqueu, ele foi salvo da escravidão do dinheiro, porque ele era escravo do dinheiro. Como muitas pessoas, escravo da droga, escravo do sexo, escravo da mentira. Zaqueu, ele foi, sabe, escravo de tudo isso, da sua própria vida. Mas o Senhor entrou lá para mudar a história. Foi salvo da condenação, do inferno. E naquele momento ele ganha a vida eterna com Jesus Cristo.
O seu nome foi escrito no livro da vida e verdadeiramente a sua história foi mudada. Amém? Eu quero fazer uma oração com vocês. Vamos convidar a Jesus para entrar em nossas vidas agora, amém? Talvez você diga, pastor, eu já chamei, já sou batizado nas águas e tudo. Mas o Senhor te diz, há coisas em você que precisa de mudança. E hoje o Espírito Santo vai te revelar isso. Ore comigo, Senhor Jesus. Vamos junto. Tu és o mesmo que um dia passou em Jericó e que chamou a Zaqueu pelo nome. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes quem eu sou. Tu me conheces e chamas pelo meu nome. Eu quero neste momento, como fez Zaqueu, convidar-te para entrar em minha vida, ser o meu Senhor e meu único Salvador. Eu te entrego meus medos, temores e prisões. Fica comigo, Senhor, para todo sempre. Amém. Aplauda ao Senhor.